se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O fantasma do Congresso Nacional. As luzes do Congresso Nacional brilhavam como um farol no coração de Brasília, mas à noite, quando os corredores ficavam desertos, o edifício assumia um tom sombrio e misterioso. Quem permanecia no prédio após o expediente sentia algo estranho, como se não estivesse sozinho. Roberto, um funcionário da limpeza, estava acostumado a passar horas noturnas nas amplas salas e corredores. Ele havia escutado histórias sobre um fantasma que perambulava pelo lugar, mas sempre riu delas, considerando-as apenas folclore. As pessoas têm imaginação demais, costumava dizer para si mesmo. Naquela noite em particular, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto encerava o chão do salão verde, percebeu que as sombras ao redor pareciam mais densas. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se uma corrente de ar frio tivesse invadido o lugar. É só cansaço, murmurou, mas o barulho de passos ecoando ao longe o fez parar. Ele olhou ao redor, buscando a origem do som, mas não havia ninguém ali. Os corredores estavam vazios, como deveriam estar. Mesmo assim, o som continuou, cada vez mais próximo. De repente, a luz de uma das lâmpadas começou a piscar, e ele ouviu um sussurro fraco. Traição. Roberto largou o esfregão, o coração acelerado. Sentiu uma presença atrás de si, mas quando se virou, não havia nada, apenas o silêncio. Respirando fundo, ele decidiu verificar as portas do plenário. Uma delas estava entreaberta, algo incomum, já que todas deveriam estar trancadas àquela hora. Empurrou-a devagar, e o som de suas dobradiças ecoou como um grito. A sala estava vazia, mas um peso invisível parecia encher o espaço. Enquanto ele tentava afastar o medo, as luzes do plenário piscaram novamente. No centro, algo começou a se formar, uma figura translúcida, vestida em roupas antigas, olhando fixamente para Roberto. Ele queria correr, mas suas pernas não obedeciam. A figura levantou uma mão, apontando para o alto, antes de desaparecer. Quando Roberto recuperou o movimento, saiu correndo do plenário, sem se importar com o que deixava para trás. Na manhã seguinte, Roberto chegou atrasado e com olheiras profundas. Durante o café no refeitório, encontrou Dona Rita, a funcionária mais antiga do Congresso. Ele hesitou por um momento antes de perguntar: Dona Rita, você já ouviu alguma coisa sobre o fantasma daqui? Ela parou de mexer o café e o encarou com seriedade. Por que está perguntando isso? Você viu alguma coisa, não foi? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Roberto contou o que havia acontecido na noite anterior, tentando não soar completamente louco. Dona Rita ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando ele terminou, ela respirou fundo e começou a falar. Dizem que esse fantasma é de um deputado traído por seus aliados durante uma votação importante, há décadas. Ele foi encontrado morto no gabinete, e a história foi abafada. Mas quem trabalha aqui há muito tempo sabe que ele nunca foi embora. Roberto riu nervosamente. Mas isso é só história, não é? Rita balançou a cabeça. Acredite no que quiser, mas tome cuidado. Ele aparece quando algo está errado, quando há injustiça. E se ele apareceu para você, pode ser que esteja pedindo ajuda. As palavras de Rita ecoaram na mente de Roberto pelo resto do dia. Ele não acreditava em fantasmas, mas não conseguia ignorar o que havia visto. Decidiu voltar ao plenário naquela noite, armado com um gravador, para provar que tudo não passava de sua imaginação. Ao entrar no plenário, o silêncio era absoluto. Roberto ligou o gravador e disse em voz alta: Se há alguém aqui, fale agora. Por um momento, nada aconteceu, mas então ele ouviu um leve sussurro: Traição. O gravador captou o som, e Roberto sentiu um misto de alívio e pavor. O que você quer? Perguntou, a voz tremendo. A resposta veio em forma de um vento gelado que soprou por todo o salão. Uma folha de papel voou até seus pés. Ele a pegou e percebeu que era uma página de um discurso, escrito em letra antiga. O texto falava sobre corrupção e traição, mas estava incompleto, como se tivesse sido interrompido. De repente, a figura apareceu novamente, mais nítida desta vez.
Seus olhos brilhavam com tristeza e indignação. Ele apontou para o papel e depois para Roberto, como se implorasse para que ele fizesse algo. Quer que eu termine isso? Perguntou Roberto, e a figura assentiu antes de desaparecer novamente. Nos dias seguintes, Roberto pesquisou obsessivamente sobre o deputado e os eventos daquela época. Descobriu que o homem era um idealista que tentou expor um grande esquema de corrupção, mas foi silenciado antes de concluir seu discurso. Usando as informações que encontrou, Roberto reconstruiu o texto, preenchendo as lacunas com base nos registros históricos. Cada palavra parecia carregada de poder, como se ele estivesse trazendo à tona uma verdade enterrada há muito tempo. Finalmente, chegou o dia de apresentar o discurso. Roberto sabia que corria o risco de ser demitido, mas sentia que tinha uma missão maior a cumprir. Voltou ao plenário à noite, com o texto em mãos, e começou a lê-lo em voz alta. Conforme lia, o ambiente ao redor mudou. As luzes brilhavam mais intensamente, e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Quando terminou, a figura apareceu novamente, desta vez sorrindo. Ele inclinou a cabeça em gratidão antes de desaparecer para sempre, deixando Roberto com uma sensação de alívio e realização. A partir daquele dia, o fantasma nunca mais foi visto, mas o legado de sua luta pela justiça permaneceu gravado na memória de quem ouviu sua história. Roberto, agora, sabia que até mesmo as almas inquietas podem encontrar paz quando a verdade é revelada. No dia seguinte, Roberto decidiu compartilhar sua experiência com alguns colegas mais próximos. Relatou a história do fantasma, o discurso perdido e como havia sentido a presença do deputado no plenário. No início, muitos o olharam com ceticismo, mas a paixão e convicção em suas palavras fizeram alguns começarem a prestar atenção. Eu sei que parece loucura, disse Roberto, segurando uma cópia do discurso que reconstruíra. Mas o que está aqui não é só um pedaço de papel. É uma verdade que nunca deveria ter sido escondida. Um jornalista que frequentava o Congresso ficou intrigado com a história. Ele pediu para ver o texto e, ao lê-lo, ficou impressionado com a eloquência e relevância do conteúdo, mesmo tantos anos depois. Isso precisa ser publicado, afirmou. É como se essas palavras tivessem sido escritas para o nosso tempo. Com o apoio do jornalista, o discurso foi divulgado em um site de notícias investigativas, acompanhado pela história do deputado que havia tentado expor a corrupção no passado. O artigo rapidamente ganhou notoriedade, reacendendo o debate sobre transparência e justiça. Para Roberto, o impacto foi imediato. Ele sentiu que havia cumprido sua missão. As noites no Congresso Nacional nunca mais foram as mesmas, mas não por causa do medo. A aura sombria parecia ter sido substituída por algo mais leve, quase protetor. Algumas semanas depois, ao passar novamente pelo plenário vazio, Roberto parou por um momento. Sentiu um leve vento acariciar seu rosto e, por um instante, achou ouvir um sussurro agradecido: "Obrigado." Agora, Roberto não era mais apenas um funcionário da limpeza, ele se tornará um símbolo de coragem e justiça para aqueles que trabalhavam no Congresso. O fantasma, antes temido, foi lembrado como uma figura de resistência e integridade. E assim, a história do fantasma do Congresso Nacional não terminou como uma simples lenda urbana. Tornou-se uma lição sobre o poder da verdade e da persistência, provando que, mesmo depois da morte, uma causa justa pode iluminar os caminhos mais escuros.